Fala, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula sobre Teoria Geral da Administração, na parte 2 da decorrência da teoria neoclássica. A gente já falou da parte um no vídeo anterior, né? E agora a gente vai falar da parte 2, falando sobre organização linear na primeira, basicamente, e agora a gente vai falar sobre a organização funcional. E a organização funcional, ela tem uma coisa engraçada, né? Então, é o seguinte: é o tipo de estrutura organizacional que aplica o princípio funcional ou o princípio da especialização das funções. O princípio funcional separa, distingue e especializa. E é o germe do staff, né? Então, da organização Lean Staff. É aí que começa a se pensar um pouco. Eu acho que a gente pode separar isso aí também, o que é Lean, o que é Staff, porque a gente está separando por funções. Então, ela tem algumas características. Primeira característica, autoridade funcional ou dividida. É diferente da linear, que era uma só, lembra? Então, ó, é relativa e baseada na especialização. É uma autoridade do conhecimento. Nada tem de linear, hierárquica ou de comando. Ou seja, quem conhece sobre o assunto vai estar na linha de frente e não aquele que é predeterminado. Ela também tem linhas diretas de comunicação. Então, as comunicações entre o órgão ou cargos na organização são efetuados diretamente, sem necessidade de intermediação. Então, lá, eu até dei um exemplo no outro vídeo, que era o seguinte: se eu precisar falar com o RH, eu tenho que falar com o meu chefe, para ele falar com o RH, para o RH falar para ele e trazer para mim novamente. Não, agora eu posso falar diretamente com o RH. Né? Eu posso estar fazendo uma linha direta com o RH sem intermediação. A organização funcional busca a maior rapidez possível nas comunicações entre diferentes níveis. Então, a agilidade é o que interessa. Não somente manter uma hierarquia e tal. Professor, então quer dizer que eu posso falar com o chefe do meu chefe e não precisa nem saber? Não, é bom que saibam. É bom que todos sejam informados. Também não é assim, né? Mas eu posso mandar uma comunicação, um e-mail, né, com cópia. Posso mandar para o chefão e ele copia. O chefe pode pedir diretamente para mim. E eu copiar o meu supervisor também, o meu chefe, isso faz parte, né? É bom, informação nunca é demais. Descentralização das decisões. Então, ó, as decisões são delegadas aos órgãos ou cargos especializados que possuem o conhecimento necessário para melhor implementá-los. Então, tem hora que você vai estar atendendo diretamente a sua gerência e não a sua supervisão. Ó, você foi designado porque você tem um conhecimento melhor e você vai responder diretamente à gerência naquele período. Então, você vê que dá muitas oportunidades à organização funcional. ênfase na especialização. Então, há uma separação das funções de acordo com as especialidades envolvidas. Cada órgão ou cargo contribui com sua especialidade para a organização. As responsabilidades são delimitadas de acordo com as especializações. Então você vê, começa a se pensar muito do especialista. E aí pensa o seguinte, vou pegar aqui eu tenho na minha equipe, eu trabalho na manutenção de uma usina e tem um soldador experiente. E aí tem uma solda para fazer em outra área, lá numa operação, mas aí os caras vão ter coisa o quê? Contratar um soldador muito experiente com aquela técnica para fazer lá? Não, ele pode me pedir, né? E aí esse soldador, naquele tempo, vai estar atendendo às especificações, às decisões da outra supervisão. Então, isso quando você está mais preocupado com a especialização da função e não quem manda na função. Bom, e aí nós temos vantagens da organização funcional, né? Parece que até agora tudo que eu falei é vantagem, né? Mas vamos lá. Proporciona o máximo de especialização nos diversos cargos. Então isso permite que cada órgão ou cargo concentrar-se totalmente e unicamente sobre o seu trabalho e sua função, livre de todas as demais tarefas acessórias ou subsidiárias. Permite a melhor supervisão técnica possível. Então, ó, com especialização em todos os níveis, pois cada órgão ou cargo reporta-se, falta um tracinho ali, a expertises, né? Em seu campo de especialização. Então você sempre vai estar reportando a quem tem expertise naquilo, a quem sabe do que está falando. Outra vantagem, desenvolve comunicação direta sem intermediação. Então a organização funcional permite contatos diretos entre os órgãos ou cargos interessados.
sem necessidade de seguir canais formais e indiretos de comunicação. Então, você imagina aquela mesma cena do soldador. Eu cedo ele para outra área, mas o soldador fala assim, olha, eu preciso sair uma hora mais cedo hoje, por algum motivo, vou chegar uma hora mais cedo. Aí ele vai vir aqui na minha área, pedir para mim falar com o chefe lá, para o chefe falar que pode, não tem mais isso. Ele fala diretamente lá com o chefe, é autorizado, ele pode cumprir normalmente enquanto estiver lá. Né? Não precisa ser comigo isso aí. Separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução. Ó, o órgão que faz o planejamento o faz para todos os demais órgãos, porque ele é especializado em planejar. Lembra? Especialização demais? É isso mesmo, especializado em planejar. O órgão que executa só faz execução. Cada órgão realiza especificamente a sua atividade sem ter de acompanhar os demais. Então você vê que é bacana porque aí você está entregando para quem é especialista naquilo, o especialista está fazendo só as coisas da sua área e se especializando cada vez mais. Mas temos algumas desvantagens também, né? Nem tudo são flores. Então, temos aí a diluição e consequente perda de autoridade de comando, né? Desvantagens para alguns aí, que acham que comandar é tudo. Então, a substituição da autoridade linear pela autoridade funcional, relativa e dividida, traz como consequências uma enorme dificuldade dos órgãos ou cargos superiores em controlar o funcionamento dos órgãos ou cargos inferiores. E a gente, principalmente no Brasil, a gente vive ainda muito de organização linear. Quer ter o controle, quer ter o comando é meu, ninguém quer largar aquilo ali, né? E muitas vezes a delegação é a melhor coisa que tem. Né? Você tem que ganhar no conjunto. Subordinação múltipla. Nem sempre os órgãos ou cargos sabem exatamente a quem recorrer para resolver determinados assuntos ou problemas. Chega a hora, né? E aí quando você não encontra nenhum especializado, de quem é? Então muitas empresas, quem pode resolver, né? Quem pode me ajudar? Tem muitas empresas, então, que ela vai ter, em algum momento, um organograma bem linear, mas a tratativa vai ser totalmente funcional. Porque na hora que acontecer isso, opa, quem é que eu procuro? Procura fulano. Porque dentro da hierarquia ele pode resolver, ele tem a opção. Então tem hora que a empresa pode até funcionar nos dois, né? Funcional e linear. A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso aí. Tendência à concorrência entre os especialistas. Então, com os diversos órgãos ou cargos são especializados em determinadas atividades, sua tendência é impor à organização o seu ponto de vista e a sua abordagem. Tendência à tensão também e conflitos dentro da organização. Apesar de trabalharem juntos, eles podem se sentir adversários, defendendo posições antagônicas e contrárias, tornando-se presas de ressentimentos e frustrações. Então, tem uma tendência de concorrência e com essa tendência você tem um conflito, né, entre os especialistas das áreas. E muitas vezes, por mais que essa hierarquia não apareça, você ainda tem uma hierarquia. Então você tem lá uma série de supervisores, mas todo mundo mirando a gerência. E aí você tem esses supervisores se degladiando ali, gerando conflitos, esperando alguém poder pegar aquela gerência. Isso é normal de acontecer com o ser humano, né? Com a gente. E aí a gente chega, então, qual é a esfera de aplicação de uma organização funcional? A que se aplica, né? Então, quando a organização, por ser pequena, tem uma equipe de especialistas bem entrosada, reportando-se a um dirigente eficaz e orientada para objetivos comuns, muito bem definidos e colocados. Então você pensa, você pode ter uma empresa muito pequena, com 10 pessoas, mas todo mundo ali é especializado em alguma coisa e todo mundo tem o objetivo de fazer aquela empresa ganhar. Então todo mundo ali já sabe a quem recorrer, cada funcionalidade ali dentro da especificidade de cada um, para poder resolver os problemas e resolver mais rápido. Quando em determinadas circunstâncias e tão somente a organização delega durante certo período a autoridade funcional a algum órgão especializado sobre os demais órgãos, a fim de implantar alguma rotina ou procedimento, ou a fim de avaliar e controlar alguma atividade. No Brasil, a gente está falando muito em Lean, né? E aí Lean é uma coisa que vem lá da Toyota. Então, hoje em dia, você tem dentro de algumas empresas um órgão especializado nesse tipo de qualidade, que está implantando isso na empresa toda. Então, ele trabalha numa organização funcional, que aí ele pode atuar em todas as áreas, organizando para que isso funcione com o objetivo estratégico da
da empresa, tá? E aí a gente vai chegar às diferenças entre organização linear e organização funcional. Então nós temos aqui a primeira figura, né, sobre a organização linear. Ela diz o seguinte aqui, ó. Então a organização linear, você tem um comando, esse comando se divide e vai se dividindo. Então você tem o princípio da autoridade linear, autoridade única, então ela é sempre vertical, unidade de comando e generalização de todos os que estão comandando os outros. Mas aí a gente tem a organização funcional. A organização funcional você ainda continua tendo lá um chefe, um presidente da empresa. Só que aí quando vai descendo os níveis, você tem aqui os departamentos, e abaixo desse departamento você tem uma série de especialistas que podem atender os dois departamentos a qualquer momento. Então você tem o princípio funcional, então você tem funções aqui que atendem aos dois. Autoridade funcional ou dividida ou variedade de comando, né? Então você vê que para cada um aqui ele vai ter dois comandos diferentes. Cada comando tem até 4 comandados diferentes também. E a especialização desses aqui é que dita as regras como elas vão funcionar aqui dentro dessa linha de comando. Ainda continua tendo comando, tá, gente? Não é assim, cada um faz o que quer, não. Continua tendo um comando, só que de uma forma muito mais eficaz, mais eficiente. Bom, turma, espero que você tenha gostado aí, você que está me assistindo. Né? Foi a segunda parte aí sobre decorrência da teoria neoclássica da administração. Lembrando a você que ainda tem a parte 3 e a parte 4. Se inscreva no canal lá, acione o sininho, que sempre que aparecer uma coisa nova lá, você já fica sabendo aí dentro do mundo da administração. Fica aqui meu abraço mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau!